Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre o quê? Pão. Pão é vida, pão é amor, pão é tipo pizza. Eu sempre fui muito apaixonada por pão e principalmente no inverno, que é a época que mais dá vontade de fazer aquele pão, porque você liga o forno, a casa fica quentinha e aí fica tudo cheirando a pão, é tipo um abraço. A receita de hoje é um pão colorido, que ele nada mais é do que um pão de legumes, então você pode colocar cenoura, beterraba, espinafre, enfim, e fazer pães coloridinhos e divertidos para você comer de uma forminha diferente ou até, sei lá, para criançada, acho que eles vão gostar. Então vamos para a receita. Para fazer esse pão colorido de legumes e sem corante, você vai precisar de meia xícara de água, mais ou menos uma xícara do legume que você escolher, um quarto de óleo, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, 2 xícaras mais meia xícara de farinha de trigo e um sachê de fermento biológico seco. Essa receita tem alguns detalhes, ela não é tão simples quanto o do pão recheado que eu já deixei aqui. Se é a primeira vez que você faz pão, quer ficar um pouquinho mais animadinho, nunca um pãozinho deu muito certo com você, faz a do pão recheado que ela é bem certeira, ela não tem muito ponto da massa. Essa daqui tem alguns detalhes, mas ela também é bem simples de fazer. Como das 2 últimas vezes que eu postei pão aqui, eu fiz na mão, dessa vez eu trouxe uma opção que você pode fazer na batedeira. A minha batedeira é super simples e ela veio com um gancho que ele é meio espiral. Ele serve para você bater massa. Mas se a sua tiver aquele gancho que é tipo um gancho de pirata, de pão de pirata, você pode usar ela para bater a massa também e é muito mais fácil. Mas se você quiser colocar a mão na massa aí também, eu gosto mais particularmente, mas eu trouxe uma opção para vocês aí, caso na praticidade do dia a dia aí você queira usar sua batedeira, pode usar tranquilamente. O primeiro passo é você bater o seu legume no liquidificador junto com a meia xícara de água. A água de preferência morninha, você bate aí com uma xícara de cenoura ou uma xícara de beterraba, dá mais ou menos uma beterraba média, se der um pouquinho mais não tem problema. A mesma coisa da cenoura. E do espinafre é mais ou menos meio maço, porque ele murcha bem e ele também solta mais água. E esse é o grande detalhe da receita, que eu já conto pra vocês. Vamos lá! E depois pega a sua batedeira e coloca nela 2 xícaras de farinha. Guarda aquela meia xícara de farinha que eu coloquei. Pode colocar o sal, o açúcar, mistura um pouquinho, coloca o fermento e coloca o óleo. Agora o que falta? A sua gororoba de legumes. Joga dentro da batedeira e começa a bater. Deixa lá por mais ou menos uns 2, 3 minutos. Ela não vai ficar firme, você começa a colocar um pouquinho da farinha. Então vai lá, separa meia xícara da farinha e começa a colocar de colher de sopa, gente. Vai indo. Até o ponto que você vai colocar o seu dedo, a massa não vai grudar, mas ela também não vai estar firme. Ela é uma massa que ela fica um pouquinho mais mole, ela lembra um pouquinho ciabatta, por conta da água dos legumes. Mas se você colocar um pouquinho de farinha de trigo na mão, você consegue modelar os pãezinhos. Por exemplo, no ponto da massa da beterraba e da cenoura, eu coloquei quase meia xícara. E no ponto do espinafre, eu coloquei meia xícara e ainda mais uma colherzinha de sopa. Principalmente o espinafre, que solta bastante água. Então, é meio no feeling, mas, gente, não desiste que dá certo. Massa pronta, modela os pãezinhos. Você vai pegar um pedacinho e começar a puxar as bordas pro meio. Você vai, como eles falam, amarrar o pão, pro pão ficar bonitinho e bem seladinho assim embaixo. Faz isso com todos os pãezinhos, coloca numa forma. A minha tá untada e enfarinhada porque as minhas formas não são muito novinhas, mas se a sua forma não grudar embaixo, nem precisa fazer isso. Pega uma gema e pincela em todo o pão. Eu, no caso, eu gosto muito de colocar gergelim, então eu pego o gergelim cru que eu tenho aqui e dou uma carimbadinha nos pães.
Eu não deixo muito espaço entre eles porque eu gosto que façam umas barreirinhas assim, então o pão ele cresce mais para cima do que mais espandangalhado. Você vai pegar esse pão e colocar para crescer por mais ou menos 1h30, 1 hora. Ele demora um pouquinho mais, mas é muito importante isso para que o pão fique bem crescidinho e bem fofinho. Ah, Isa, o meu pão nunca cresce. O que eu faço? Principalmente no frio, uma dica é: liga o forno bem baixinho e deixa o pão crescer em cima da grelha do fogão. Não dentro do forno, em cima da grelha. Como o teu fogão vai soltar aquele arzinho quente atrás, aquilo já é o suficiente para o teu pãozinho crescer cobertinho. Ou com o forno, com a luz do forno, ou do micro-ondas, ou do fogão ligado, isso também, o calor da lâmpada ajuda o pãozinho a crescer. Depois disso é só você pegar o teu pãozinho e colocar para assar num forno já pré-aquecido. Por mais ou menos 30 a 35 minutos, depende muito do seu fogão, e como é um pãozinho de legumes, às vezes ele demora um pouquinho mais do que a meia hora. E é só servir, gente. Aí é só alegria. A gente come bastante aqui com hambúrguer de lentilha. O Fábio faz vários lanchinhos com ele também. Só você rechear ou até mesmo na chapa. Ele não fica com o gosto forte do legume, é realmente mais a cor e a textura. É mais essa brincadeira do que realmente o sabor. O pão de beterraba fica levemente adocicado, o de cenoura você sente um pouquinho mais, o de espinafre você quase nem sente, então é só mesmo uma brincadeira das cores e pra você aí variar um pouquinho o seu pão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse pãozinho, que a gente faz bastante por aqui e já tinha me pedido a receita no Snap, tá bom? Nos segue aí pelas redes sociais, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você quiser que acho que vai ser útil. Um beijo e até mais!